Os irmãos podem sentar. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, o Senhor está bem presente nesta casa e podemos sentir a sua glória. Meus amados irmãos, Deus, Ele é grande no nosso meio, e antes de dar o recado que o Senhor colocou em meu coração, eu quero agradecer aos irmãos que oraram por minha esposa, pois ela passou por uma cirurgia, onde ela tirou ali a sua vesícula, e para a glória do Senhor, ela já está em casa, está se recuperando, e eu agradeço aos irmãos que oraram, porque Deus e a sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Então, se Deus prometeu algo a vocês, creia, que passarão o céu, passarão a terra, mas a sua palavra não passará. Amém? Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia, sentado como estão, no livro de Mateus, capítulo 24. Na verdade, o Senhor, eu estava preparando uma mensagem, para quando tivesse uma oportunidade, e o Senhor, terça-feira, colocou esta palavra no meu coração, porque Ele quer tratar com cada um de nós. Mateus, capítulo 24, do 1 em diante. Quem achou diz amém. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído do templo, iam-se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não verdes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, porque serão derribadas. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou-se dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram que nos dissesse: o que sucederão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda, a consumação dos séculos? E ele respondeu: verdes, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Verso 7: porque se levantará nação contra nação, e contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares, porque tudo isso é o princípio das dores. Verso 9: e sereis atribulado, e vos matarão, e sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome. Verso 34 diz: em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tempo onde o amor está se esfriando, rumores de guerra, nação contra nação. Não é notícia, não é coisa nova. Se a gente ligar a televisão, vamos ver a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas está escrito na sua palavra, quando o Senhor diz que haverá guerras e rumores de guerra. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo que nós precisamos construir o templo, e o templo é nosso corpo, nosso coração diante do Senhor. Foi falado aqui que o Senhor, Ele vela pela sua palavra, e um hino que os meninos cantaram aqui: Deus de promessa, Deus de aliança, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Meus amados irmãos, nessa noite em que eu passei com minha esposa, lá no hospital, uma noite difícil, uma noite atribulada, mas o Senhor tratou comigo, porque muitas vezes nós nos questionamos, nós que pregamos o Evangelho, nós que anunciamos a sua boa nova, nós que estamos aqui de domingo a domingo muitas vezes,
Muitas vezes temos comunhão, nos santificamos, buscamos a presença do Senhor e passamos por açoite, passamos por lutas, sofremos, e tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor muitas vezes demora. Mas eu quero te dizer nesta noite que vai acontecer aquilo que Deus prometeu a você, mas é necessário você estar na porta. Deus, Ele prometeu grandes coisas ao seu povo. E naquela noite da quinta-feira, o Senhor me levou a um lugar, onde ali eu pude ver um alto, um monte, tudo branco, onde ali o Senhor me mostrou um muro, e ali tinha uma porta, e do outro lado tinha um lugar, que não tinha muro, não tinha nada, era um abismo, e ali o Senhor me levou e disse: Mauro, ali vai entrar naquela porta todos aqueles que perseverar na minha palavra. Mas infelizmente naquele outro lugar, vai ser todos aqueles que tiveram oportunidade de me adorar, de me servir e não me serviram, nem deram crédito. E isso me lembra a passagem de Noé. Jesus nessa noite está chamando cada um de nós para um concerto. Jesus nessa noite está nos chamando, cada um de nós, para entrar na arca. Deus, Ele está chamando você que está aqui, que ainda não se decidiu entregar a sua vida. Hoje é a noite de você entregar a sua vida, para que você possa entrar naquela porta que o Senhor me revelou. E o Senhor dizendo para mim, aqui, entrará todos aqueles que foram fiel, todos aqueles que confiaram na minha palavra, todos aqueles que disseram diante do mundo: eu sou de Jesus. E ele diz no versículo 1, quando os seus discípulos chegaram para ele, foram apresentar a ele o templo, a construção, e Jesus disse: olha, virá guerra, virá luta, e não ficará pedras sobre pedras. Jesus está dizendo que vocês que estão aqui passarão por lutas, passarão por afrontas, passarão por guerras, mas é necessário confiar, é necessário entregar a vida nesta noite ao Senhor. E os discípulos, amedrontados, perguntou a Jesus quando isso ia acontecer. E Jesus disse: olha, em breve. Jesus dizendo: em breve tudo isso irá acontecer. E ele diz no verso 5: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E não tem acontecido no meio de nós? Quantas pessoas se levantam dizendo que é de Deus e não são? Quantas pessoas nos convidam para fazer parte de alguma denominação e não são de Deus? Precisamos vigiar, precisamos estar olhando para Jesus, precisamos confiar no Senhor Todo-Poderoso. O Senhor, nesta noite, Ele nos diz: olha, olhai para mim, olhai para o consumador da nossa fé. E Ele diz no verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar, levantar ancião, muitos falsos profetas. Meus amados irmãos, eu tenho refletido sobre isso. Tanta gente tem se escandalizado, tanta gente tem se afastado do Senhor, tanta gente que se diz ser um servo do Senhor tem feito tantas coisas erradas diante de Deus. Mas nessa noite, o Senhor nos chama para um concerto. Eu estava falando, anunciando a palavra de Deus, domingo pela misericórdia aqui, e muitos não estavam aqui, mas a palavra que Deus colocou em meu coração é essa: ame o seu próximo, ame seu irmão, não cria raiz de amargura, porque isso vai te impedir de entrar naquela porta celestial. Deus nos chama hoje para uma construção, Deus nos chama hoje para uma restauração da nossa vida. Você que quer ser abençoado,
Você que quer ter as bênçãos do Senhor, Deus só vai te abençoar quando você entregar a sua vida em espírito e em verdade. Jesus nos chama hoje para um concerto. Jesus nos chama hoje para dizer: eu estou aqui para te abençoar, para te dar a vitória. Mas muitas vezes, meus amados irmãos, nós só queremos receber a bênção do Senhor. Muitas vezes nós só queremos dar a Deus o resto. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo, menos para o Senhor. E um jovem na quinta-feira, isso marcou a minha vida. Isso me trouxe uma palavra para o meu coração e que nós precisamos viver. Um jovem estava quinta-feira na união de homens, e quem estava lá, se não meditou, é bom meditar sobre isso. Um jovem falou de uma irmã que passou 20 anos no Evangelho, fazia parte da campanha de ciclo de oração. Ela tinha toda uma comunhão com o Senhor aos olhos dela, mas ela também tinha uma raiz de amargura, um ódio de uma amiga, de uma irmã sua. E aprove Deus que ela fosse para os braços, ou seja, para o ar, morrer. Aprove Deus que ela fosse embora. E ali no velório, a sua amiga estava na EBD. E ali a sua amiga foi tomada pelo Espírito Santo, dizendo: vá lá naquele lugar e diga o que eu te mandar. E foi uma luta dela contra o Espírito Santo, mas ela obedeceu ao Espírito Santo. E quando aquela irmã chega naquele velório, estava tendo aquele culto fúnebre, aquela irmã é tomada pelo Espírito Santo e diz: olha, eis que ela não está comigo. E novamente ela diz: eis que ela não está comigo. O Espírito do Senhor disse que aquela mulher que passou 20 anos de sua vida dentro da igreja, pregando o Evangelho, tinha algo que impediu de chegar ao céu. Nesta noite, você que tem algo que ainda precisa ser consertado, vá e conserte, porque esse algo vai depender disso para você chegar ao céu. E essa irmã, e isso me trouxe uma reflexão, quando no capítulo 12 de Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso está escrito no versículo 34, passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não passarão. Jesus, ele diz que você pode não crer na sua palavra, mas a palavra que ele diz para cada um de nós, que a sua promessa, a sua palavra é fiel até o fim. Então Deus nos chama nesta noite para um concerto. Ele diz: aprendei de mim, pois, no versículo 32, aprendei de mim, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis isso, que o fim está próximo. E assim também, quando ouvir de todas estas coisas, sabeis que o fim está à porta. Verso 34, ele diz: em verdade vos digo, que não passará essa nação sem que tudo isso aconteça. Não deixa para amanhã, para renovar a aliança do Senhor. O Senhor está à porta. O Senhor está chamando cada um de nós para um concerto. O Senhor está chamando cada um de nós para dizer: eu chamei vocês, eu escolhi vocês. Mas se nenhum de nós der crédito, como o número Isaías, o profeta Isaías disse: olha, quem deu crédito? Noé avisou aquela nação: virá um dilúvio. Noé falava: olha, virá um dilúvio, é necessário arrepender-se.
É necessário confessar. E aquela nação não deu crédito à palavra do Senhor. E diz a Bíblia que o dilúvio veio. O dilúvio veio e matou todos, com exceção da família de Noé. Nessa noite, precisamos dar crédito à palavra do Senhor. No versículo 50 desse mesmo texto diz: virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabeis, e castigará, de sorte que a hipocrisia haverá, e choro e ranger de dente. O Senhor Jesus está dizendo que Ele virá, e nós não sabemos o dia e nem a hora. Precisamos estar preparados, precisamos estar à porta, precisamos guardar a promessa do Senhor. Igreja, o Senhor está à porta. E quando eu vi, meus amados irmãos, aquele muro alto, aquele muro branco, eu confiei, eu acreditei que quando nós fazemos a vontade do Senhor, ainda que soframos, ainda que nós venhamos a sofrer aqui, mas vale a pena servir a esse Deus, vale a pena confiar nesse Deus, vale a pena ter comunhão com o Senhor, vale a pena adorar, vale a pena abrir mão de nossa vida por amor a Jesus, vale a pena crer que Ele virá. E Ele diz no versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que vem o nosso Senhor. Vigiai, vigiai, se prepara, igreja, busca a face do Senhor, espera no Senhor, porque o Senhor virá. O Senhor virá de repente, o Senhor virá quando nós não estejamos preparados. O Senhor virá nos buscar, porque Ele está dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou à porta. É necessário que cada um de nós, nessa noite, adore ao Senhor como nunca adoramos. É necessário que nessa noite, cada um de nós busque ao Senhor em espírito e em verdade. É necessário que cada um de nós reate a aliança que nós deixamos atrás com o Senhor. O Senhor pede para cada um de nós: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Quantos de nós não chegamos aqui nesta noite sofrido, sentindo o peso da responsabilidade, sentindo uma dor, uma angústia no coração, dizendo: não quero mais viver. Nessa noite o Senhor nos diz: vinde a mim todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu, o Senhor, aliviarei. Deus, Ele quer tirar o peso. Jesus, Ele quer aliviar a tua dor. Jesus quer te dar uma nova vida. Mas é necessário que cada um de nós venhamos crer. É necessário que cada um de nós venhamos dar lugar ao Senhor. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, que o Senhor confiou ao seu conservo, de dar-lhe o sustento. Bem-aventurado é aquele servo, a quem o seu Senhor deu, quando vier, achará a sua fazenda. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. O Senhor está dizendo: bem-aventurado sois vocês que confiaram na minha palavra. Bem-aventurados sois vocês que deram crédito à minha palavra. Creia no Senhor. Deus, Ele não está brincando de ser Deus. Essa guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, está escrito: nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Não há mais respeito. Um filho não respeita mais o pai, um filho não respeita mais a mãe. Meus amados irmãos, é triste quando nós escutamos um filho dizer: eu não dou mais a bênção a meu pai, para não dar a bênção à minha mãe. É triste quando nós escutamos isso, porque a Bíblia diz: olha, filho, honra
pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Se você que é filho não honra seu pai e sua mãe, a Bíblia diz que seus dias serão encurtados na terra. É necessário que nós venhamos honrar pai e mãe. É necessário que nós venhamos honrar, porque quando nós honramos nossos pais, nossas mães, estamos honrando ao Senhor, estamos glorificando ao Senhor, porque é o mandamento do Senhor. Nessa noite, o Senhor Jesus nos manda dizer: vigia, vigia, porque não sabeis o dia e nem a hora. É necessário vigilância, é necessário estar pronto, é necessário olhar a nossa casa e verificar o que é que está de errado, ajeitar a tua casa, prepara a tua casa, prepara a tua família, prepara onde tu mora, porque o Senhor está voltando. Prepara, amado, não deixa, não faz com que igual aquela serva, passou 20 anos da sua vida se enganando, achando que estava salva, mas a palavra do Senhor, ela não mente. No livro de Hebreus diz: segui a paz com todos, e a santificação, isso é muito sério. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, isso é sério. Você que tem uma inimizade com seu próximo, você que tem um amigo, uma amiga que não fala mais, o irmão da igreja que você não fala, reveja o seu conceito, reveja onde você errou, peça perdão, se humilhe diante do Senhor, se humilhe diante do seu irmão, reconcilie com seu irmão, porque sem isso você não verá a glória prometida do Senhor. Meus amados irmãos, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, e eu sei que muitos vão crer nessa palavra, eu sei que muitos vão dar crédito a essa palavra, mas eu sei também que o Senhor, Ele vai fazer. Se você não crer, ainda que os irmãos não creiam, mas o Senhor, Ele virá. Ainda que os irmãos não dê crédito, mas o Senhor virá. Os irmãos queiram ou não, o Senhor virá. O Senhor vela pela sua palavra. E eu acredito, eu creio, que cada um de nós vamos sair daqui refletindo. Vamos sair daqui dizendo: eu preciso melhorar. Eu preciso buscar melhor o Senhor. Eu preciso amar mais. Eu preciso perdoar mais. Eu preciso adorar mais. E no versículo 1, ele diz, e com isso eu encerro: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, e quando se aproximou-se dele, seus discípulos pararam para lhe mostrar a construção do templo. Precisamos construir o nosso templo, precisamos construir o nosso templo físico, nosso templo espiritual, mas precisamos construir também o nosso templo físico. Deus, Ele nos chama para isso, para que nós venhamos nos unir, para que a gente venha só pensar de uma só maneira. A nossa igreja precisa de nós, a nossa igreja precisa de cada um de vocês. E o Senhor Jesus, Ele nos diz que é tempo de reconstrução. E eu agradeço ao meu pastor, ao corpo diaconal, por essa rica oportunidade e pela confiança no nome de Jesus. Graça e paz a todos. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria enorme poder estar mais uma vez aqui nessa sexta-feira com os irmãos, com as irmãs, aqui presentes. Apesar da chuva intensa, exatamente no momento que nós estávamos vindo para a igreja, mas aqui estão os corajosos e os irmãos que também estão em casa nos assistindo na comodidade do seu lar. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, verso 13, 14 e 15, mais especificamente o 14, está alguém, 13 e 14, está